Boa noite, professora, tudo bem? Professora, eu vou apresentar o trabalho de uma forma direta, né, em texto, e não como questões, como estava no Class. Então vamos lá. O museu ele foi criado no período joanino, ele foi fundado por Dom João VI em 1818, no dia 6 de junho. E Dom João VI ele era da família real, ele veio de Portugal e ele trouxe consigo alguns pesquisadores. Quando ele fundou o Museu Nacional, ele tinha como ideia principal incentivar o estudo à botânica e à zoologia. Bom, o Museu Nacional não era onde ele é hoje, ele era na Praça da República, que fica no centro do Rio de Janeiro, e só em 1892 que ele foi transferido para o Palácio São Cristóvão. O Palácio São Cristóvão, ele era a terra de um comerciante que, quando soube que a família real estava vindo para o Brasil, ele decidiu doar essas terras, isso em 1808. E até por conta disso, que por ser sede da família real, moradia da família real, que ele se torna então um Museu Nacional, justamente por isso que ele foi transferido para lá. Bom, o palácio ele presenciou momentos marcantes da história do Brasil. O primeiro deles, como a assinatura do Decreto da Independência do Brasil, que foi feito por Maria Leopoldina, antes mesmo de Dom Pedro I dar o grito da independência. E também entre 1889 e 1891, o Palácio também sediou a Assembleia Nacional, que redigiu a primeira Constituição brasileira. Bom, o assunto principal do trabalho é o que aconteceu no dia 2 de setembro de 2018, que foi um incêndio que destruiu mais de 20 milhões de itens. Na verdade, não destruiu 20 milhões de itens, né? Eles possuíam 20 milhões de itens e que vinham acumulando em 200 anos de existência. Bom, é importante frisar que não se sabe se foi causas acidentais ou criminosas, porém fica evidente a falta de manutenção do prédio e o descaso do governo com o patrimônio, visto que foram, em 2013, doados ao museu R$531 mil. E em abril de 2018, desse valor só tinham sido repassados R$54 mil. Então, assim, 1% do museu só era exposto porque eles não tinham verba suficiente para se manter na própria manutenção básica do museu. Bom, o museu ele tinha acervos ligados tanto da era paleolítica quanto à evolução humana, a evolução do Brasil. Além de tudo, ele também teve presenças ilustres como Albert Einstein, Marie Curie e também o presidente Juscelino Kubitschek, que foi o último presidente a visitar o museu. E bom, falando do incêndio, o incêndio ele durou cerca de 6 horas. Apesar do corpo de bombeiro ter trabalhado insistentemente juntamente com a Companhia das Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que sediou caminhões-pipas, né, para os bombeiros, que disponibilizou caminhões-pipas para os bombeiros, não foi possível evitar a perca irreparável que o incêndio causou, né? Alguns fatores agravaram o incêndio, que foi a estrutura frágil do prédio, as paredes descascadas, não havia portas corta-fogo, a fiação era antiga e estava exposta em muitos lugares, os hidrantes não estavam funcionando, não estavam recarregados e alguns estavam vencidos. E então isso facilitou para que se agravasse, né, o incêndio ou até causasse, não sabe ao certo, mas pode até ter sido algum desses detalhes que tenham causado o incêndio. Bom, sobre a reconstrução, ela deve levar em torno de 5 anos. E falando nos primeiros passos, né, nos passos urgentes que devem se tomar a princípio, primeiro fazer um peneiramento, né, nos escombros. A gente precisa separar o que peças milenares de entulho.
Então é um trabalho muito minucioso de pesquisadores, pessoas que entendem disso, para tentar separar e ver o que eles conseguem resgatar, né, daquilo que está no meio daqueles escombros. É preciso também criar uma proteção contra a chuva, né, fazer um telhado, uma estrutura para proteger da chuva e não perder o que mais ainda do que já perdeu, né? E bom, a instituição ela já tem levantado 70 milhões para essa construção, para essa recuperação, parte vinda de emendas parlamentares de Brasília, e também possui um terreno que foi doado para a instituição de 49 mil metros quadrados e foi cedido pela Secretaria de Patrimônio e União. Bom, após a conclusão dessas obras emergenciais, começa então a reforma efetiva do prédio. Como a estrutura ela é tombada, então ela deve ser recriada como era antes, o que será feito inicialmente pela fachada, né? Estima que o museu ele vai custar em torno de 250 milhões. E após a fachada, né, a reconstrução dessa fachada, eles pretendem abrir o museu. Eles vão isolar uma parte do fundo do museu e vão expor o acervo na parte da fachada, né? E o que falar do papel do arquiteto, né, nessa reconstrução? O papel do arquiteto ele é fundamental porque o trabalho ele envolve preservar e restaurar bens históricos, arquitetônicos e artísticos, visando sempre manter o mais fiel à obra original, né? E assim, o arquiteto ele na própria graduação ele já vem resgatando os estilos arquitetônicos, bem como eram, como os traços, né, dos estilos, e com base nisso fica mais fácil reproduzir, mesmo que muito minuciosamente, né, reproduzir esses estilos com base no padrão que era feito na época e, claro, com o uso da tecnologia também, né, para poder recriar como era exatamente o museu antes desse fato. Bom, como correlato, eu peguei a reconstrução do Palácio de Berlim. Assim como o Museu Nacional, esse palácio ele também serviu de moradia para famílias reais. Primeiro foram os reis da Prússia e depois foram os imperadores germânicos. Bom, esse palácio ele foi construído ainda no século XV e após ser moradia para as famílias reais, né, ele tornou-se museu lá em 1918, após a queda do Império Alemão. O Palácio de Berlim gravemente foi destruído pelos ataques aéreos da Segunda Guerra, né? E mesmo podendo ter sido reparado, ele foi demolido em 1950 pelos comunistas. 20 anos depois, em 1970, a Alemanha Oriental construiu no local do museu, construiu o Palácio da República, que serviu para cenas de eventos e também para ser sede da Câmara Câmara do Povo, que perdura até a reunificação alemã em 1990. Então ficou 20 anos aí servindo como Palácio da República. Quando o palácio é fechado novamente por contaminação por amianto, e então se inicia novamente uma discussão sobre o futuro do edifício. Em 4 de julho de 2002, o parlamento aprova a reconstrução do Palácio de Berlim. A reconstrução do Palácio de Berlim. Eles abririam um concurso, né, para o projeto. E a partir daí, então, surge outra questão. Qual deveria ser a função do palácio? Então se criou o museu para atividades culturais focadas em artes não europeias e cultura mundial, nos moldes do Museu Britânico. Bom, a sorte disso tudo é que a instituição que era responsável pelos prédios públicos no século XIX tirou fotografias exatas de todos os edifícios e até de detalhes assim bem minuciosos, assim, detalhes bem exatos. Então ficou muito mais fácil essa reconstrução. Bom, acho que é isso. Valeu, professor, boa noite.